Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris e o vídeo de hoje é muito especial, é um herbário afetivo. A gente às vezes encontra plantas, folhas, flores que encantam a gente ou que têm um significado especial e hoje eu vou mostrar como você pode valorizar ainda mais essas amostras de plantas. Mas antes de começar aqui o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem já o like, inscreverem-se no meu canal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da sugestão que eu trouxe hoje. Fiquem por aí! Bom, para explicar para vocês a proposta desse cartão do herbário afetivo, que é o que eu vou fazer hoje para vocês, vou mostrar como fazer. Eu primeiro quero explicar o que é uma exicata e o que é um herbário. O herbário, ele é uma coleção de plantas e a exicata é justamente a amostra dessas plantas montada num cartão de papel, onde essas amostras, primeiro elas são preparadas, elas são secas, e aí elas são costuradas, como vocês podem ver aqui atrás, elas foram costuradas nesse cartão. E o herbário, ele tem como função registrar as espécies, as plantas que nascem numa determinada região e depois auxiliar os botânicos, que vão lá estudar, fazer as pesquisas, tanto sobre as plantas, sobre como essa região está, vamos dizer, se manifestando, que tipo de planta tem, que tipo não tem mais, quais são as variações que afetaram aquela região, enfim. Tem várias funções que um herbário pode ter. Mas para você fazer um herbário, existem algumas regras que precisam ser seguidas sempre, tá? E aqui vocês estão vendo que existe um carimbo. Esse é um carimbo padrão, todos os herbários eles precisam trazer o nome do herbário, o número da exicata. A exicata, ela é essa amostra, é o nome dessa pasta, tá? Aí o nome científico da planta, o nome popular, o local onde essa planta foi coletada, a data e quem é o coletor. E muitas vezes, além do coletor, também tem o nome do botânico, que é responsável, que às vezes o coletor não é o botânico. E nem todo herbário precisa ser feito por um botânico. Eu não sou, mas eu sou uma coletora. E eu montei aqui essa exicata, e a palavra exicata vem do latim e deriva de uma palavra que quer dizer seca, Então, por que ela tem esse nome? Porque é uma amostra da planta que já foi seca, tá? Em geral, as exicatas, elas têm um tamanho maior, elas medem elas são feitas numa cartolina no tamanho A3, que é esse maiorzão aqui. Eu fiz aqui a minha exicata num tamanho um pouco menor, mas enfim, eu tenho o herbário da Mantiqueira, que inclusive vocês podem seguir no Instagram, e eu estou fazendo a minha coleção de plantas, de amostras. E a ideia desse cartão herbário afetivo é que você possa registrar, num cartão, uma planta que foi importante para você ou que você encontrou, uma planta que inspirou alguma ideia. Você pode escrever um texto, você pode usar esse cartão para presentear alguém. Vamos supor que você visitou uma pessoa e no jardim dela você encontrou a planta que inspirou, enfim. Existem muitas possibilidades de você fazer um herbário afetivo, que é o que eu estou sugerindo aqui hoje. Por isso, eu mudei um pouco as regras, Eu estou usando outro tamanho e eu acrescentei uma aba a mais, onde eu fiz um desenho das plantas. Se você não gosta ou não quer desenhar, você pode usar uma fotografia. De repente, essa planta foi encontrada numa viagem, então você quer guardar uma recordação desse lugar que você visitou. Então, eu imagino que aqui eu quero inspirar vocês e vocês têm aí toda a liberdade para criar coisas que sejam, enfim, que tenham aí uma relevância para vocês. Mas a ideia é que a nossa exicata, ela tem esse formato, tá? Ela tem 3 abas e com isso ela pode tanto ficar assim em pé, enfeitando um local, como ela pode ser guardada também em caixas, enfim, aí como eu falei para vocês, vocês podem dar de presente como se fosse um cartão, escrever uma mensagem. Para fazer esse trabalho, então eu usei o papel, que é um papel Debré, tá? É um papel de 200 de gramatura e eu compro esse papel em blocos, ele vem em folhas tamanho A3, tá? Se você não encontrar exatamente o papel Debré, você pode usar um canson, você pode usar um papel cartão, qualquer papel que seja mais grosso.
e que tenha um formato, né, que se adapte ao tamanho da exicata que você vai fazer. Dessa folha A3, eu já cortei a medida que eu quero usar, que é 42 centímetros, né? Ele vai ter 42 centímetros porque ele tem 3 abas de 14 centímetros, tá? E aqui ele tem 24 centímetros de altura, então eu já cortei com estilete. Agora eu vou fazer as abas. Então, com uma régua de metal, uma lapiseira, eu vou marcar aqui os pontos, né? As 3 partes que medem 14 centímetros. Essa medida eu achei bacana para o tamanho de planta que eu tenho, ela funcionou bem, mas você pode usar a medida que você quiser, né? Pense aí, você tem toda a liberdade para criar. Depois de marcar os 2 pontos, ó, eu pego um boleador pequenininho, pode ser qualquer coisa que tenha uma ponta metálica que não corte, tá? Se você não tiver um boleador. E você faz essa marcação, você tá só marcando, né? Não é lápis, não vai marcar o papel todo, mas ele vai dar o caminho para a dobra do papel acontecer. E aí fica mais fácil para você dobrar, ó. Uma dobra para dentro, tá? Aí você vira o seu papel e faz a outra dobra para fora. Não importa a ordem, você pode começar para fora, depois para dentro. O importante é que elas fiquem assim, elas formem esse zigue-zague, tá? Porque o nosso herbário afetivo, ele vai ter uma aba que é a capa, a aba onde a planta vai ficar e a aba onde vai ficar o texto. Como eu quero fazer e vou fazer outras vezes esse herbário, ó, e eu já tenho o carimbo do meu herbário da Mantiqueira, né, com as ezicatas que eu estou produzindo, eu mandei fazer um carimbo do herbário afetivo do encontro, que foi como eu chamei esse trabalho. Você não precisa fazer um carimbo, tá? Eu mandei fazer porque eu vou usar várias vezes. Um carimbo desse tamanho custa entre 40 e 50 reais. Obviamente, você não vai fazer um único cartão e mandar fazer um carimbo. Então, o que você pode fazer? Você pode imprimir, você pode fazer no seu computador e imprimir, você pode mandar fazer uma cópia se você não tiver impressora, você pode fazer várias cópias. Enfim, aí vai muito do que você quer fazer. E se você quiser escrever tudo à mão, também não tem problema nenhum. Quais são as sugestões que eu coloquei aqui? Herbário afetivo do encontro, que é o nome desse herbário, o número da amostra, né? A planta, que aí eu não vou mais usar o nome científico dela, eu vou usar o nome que eu quiser dar. Lembra que agora é uma exicata poética que nós estamos fazendo. O encontro, que aí você pode contar um pouco a história de como foi que você achou essa planta, o local, a data e o coletor de afetos, né? Coletor de encontros, né? Ou de afetos também ficaria legal, que é justamente para você contar a história aí desse encontro com a sua planta. E tudo isso surgiu, né? Está surgindo no meu trabalho, porque, como eu falei para vocês, as plantas têm sido muito importantes para mim, elas estão muito presentes. Inclusive, como vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe, eu tenho um curso de flores prensadas onde eu falo sobre essas plantas um pouquinho mais. Como eu tenho o carimbo, a primeira coisa que eu vou fazer é carimbar, posicionar em cima de um EVA ou uma superfície um pouco mais macia e vou fazer uma marquinha de meio centímetro aqui de altura, só para eu me localizar, porque como é um carimbo grande, para ele não ficar fora do centro, eu marco a posição, ele vai ter que ficar nessa altura, tá? E por que eu uso o EVA aqui, pessoal? Porque para a gente carimbar bem, para o carimbo ficar bem legal, ó, você vai bater ele na almofada que tem tinta, né? Faz uma pressão aí para pegar a tinta, porque ele é um carimbo grande, ele tem 9 por 7 centímetros, tá? Aí você vem, posiciona o seu carimbo, você sabe que você não vai poder mais mudar ele de lugar, então colocou ele, firma bem, ele tá nessa superfície mais molinha justamente para você poder fazer bastante pressão, ó, como eu tô fazendo. Se você dá aquela carimbada suave, um carimbo grande como esse, ele não fica legal, tá? Bom, feito o carimbo, vamos deixar ele aqui por enquanto
E vamos agora pensar no que a gente vai fazer na capa, tá? Eu quero fazer um desenho, então eu já fiz aqui a lápis suavemente um desenho da planta que eu vou colocar aqui no meu herbário afetivo, tá? Então eu fiz um traço bem suave a lápis e vou reforçar esse traço com uma caneta de nanquim. Eu gosto dessa que é 0,5, tá? O tamanho da ponta, mas aí você pode usar a caneta que você tiver à mão, tá? Use todo o material que você achar mais interessante, aquilo que você tem, tá? Aí eu vou simplesmente, ó, reforçar os traços, fazendo um desenho solto, que é o estilo, né, do meu traço, e cada um vai ter, né, o seu próprio estilo, enfim. Eu gosto de fazer um pouco de grafismos, algumas coisas assim mais soltas. E essa planta que eu usei, que é o Delfino, ela parece um buquezinho assim, né? As flores saem todas do mesmo lugar. E ela é bem interessante, ela parece um cacho mesmo de flores. Então agora eu estou reforçando aquele desenho que eu fiz a lápis, mas de um jeito mais espontâneo. Bom, tá feito aqui o desenho. Claro que é um desenho mais inspirado, né, com alguns traços, alguns grafismos extras, não é uma reprodução da planta. E agora com um limpa-tipos, que é essa borrachinha molinha de apagar, eu apago os traços de lápis, porque alguns traços podem ter ficado desencontrados, né? Isso considerando que você vai fazer um desenho a lápis antes. Você pode ir direto e desenhar. Eu gosto de fazer o a lápis antes, eu sou insegura, então acho que fica mais legal. Bom, feito isso, ó, nós temos o desenho. Nessa hora, se você quiser, você já pode preencher aqui os dados da sua planta, se você já tiver uma ideia do que ela vai te inspirar. Essa mesma planta eu trouxe, ó, nessa outra zicata, ela já está prontinha. E aqui, o que eu anotei, ó? Quando eu coletei essa planta, eu pensei nisso, exatamente o que está escrito aqui. Flores soltas voadoras em um cacho completo buquê. Levei você comigo, foi o azul com certeza. Que foi o que me chamou a atenção nessa planta, no Delfinum, que é conhecida como esporinha gigante, eu anotei aqui. Né? E aí eu coloquei como foi o momento do encontro. Eu estava buscando umas flores que eu lembrava do sítio da minha avó e encontrei numa calçada essa planta que me chamou a atenção e eu coloquei aqui então que foi assim um encontro, a data, a cidade e tudo mais. Então nessa hora e nesse local aqui da sua exicata, né, do seu herbário afetivo, você vai escrever o que você quiser. E supondo, né, que você vai dar de presente a alguém, que esse seja um cartão, aqui você pode fazer uma dedicatória, dizer para a pessoa enfim, o que ela está recebendo. É uma ideia legal, até de repente você tem uma planta aí de um buquê que foi importante para você, numa data que você comemorou, ou sei lá, um casamento, algum momento especial, você pode guardar as plantas assim. E como que a gente seca as plantas para fazer essas exicatas? Bom, eu tenho, como falei para vocês, um curso onde eu explico todas as técnicas que eu trabalho de flores prensadas e outras artes, né, com flores naturais. E existem vários processos para secar as plantas, mas estas que eu usei aqui em particular, eu sequei entre livros, que é o processo mais simples, mais fácil e mais acessível que existe. Eu peguei as plantas naturais e coloquei entre as páginas de um livro para secar e deixei lá por algumas semanas, pelo menos 2, 3 semanas, tá? Por que nesse caso específico fazer a secagem entre livros é melhor? Porque a planta, ela fica prensada, mas ela não fica fina demais. Ela mantém um certo volume, como você pode ver aqui, que é importante porque nós vamos costurar essa planta no papel, tá? Então é importante que ela tenha esse volume. Eu vou até mostrar aqui para vocês
Eu sequei essa planta nesse meu caderno, esse é um caderno de processos, onde eu anoto todos os trabalhos que eu faço, né, com plantas, onde eu desenho, e eu sequei essas plantas nessas páginas desse livro. Vocês estão vendo aqui, ó, vamos dizer, o que sobrou, né, das marcas de dobra, das plantas, ficaram no caderno. E eu vou usar essas páginas depois, vou fazer algum trabalho com elas. Então eu simplesmente coloquei as plantas frescas naturais nesse livro, fechei o livro, coloquei mais peso em cima e deixei lá 2 semanas. Passado esse tempo, elas estavam assim, prontas para serem usadas na EasyCata. E agora é isso que eu vou fazer, né? Vamos lá, partir para a costura. Bom, agora, ó, só para a gente não se perder, a capa, ela abre direto na amostra da planta. Então, é nessa face do meio que eu vou trabalhar. Então, observe bem a posição para você não costurar a planta do lado contrário, tá? Bom, então eu escolhi, né, das amostras todas dessa mesma planta, eu escolhi esse raminho aqui, que tem de tudo, tem um botão, tem um galinho, tem as flores, e é ele que eu vou colocar aqui. E aí eu vou precisar de uma agulha, é uma agulha de bordado que seja um pouco mais, que tenha um buraco maior, né, e um pouco mais longa, e uma linha de bordado dessas comuns, né, que vem assim nos carretéisinhos, e eu tô usando ela branca, tá? Claro que é a cor do papel, porque ela não deve aparecer muito. E aí, você vai sempre pensar em pelo menos 2 ou 3 pontos para segurar a sua planta, tá? Esses pontos, ó, estratégicos, assim, mais apoiados num raminho, são ideais. Eu uso o EVA aqui para fazer o furo. Se você não tiver, pode ser uma toalha felpuda, alguma coisa molinha, para você conseguir furar com a agulha mesmo, ó. Você vai fazer 2 furinhos, tá vendo? Que é para você entrelaçar a planta. Aí você deixa a planta aqui de lado, vem com a agulha por trás, tá? E uma dica aqui, não põe um pedaço de linha muito grande, tá? Deixa um pedaço de linha menor. Porque, ó, você vai fazer um nozinho aqui atrás, você vai deixar um pouquinho aqui, aí você volta com a sua planta, posiciona ela bem no lugar que você quer colocar, passa a agulha para trás de novo, aí, ó, segurando a planta, né, para ela não sair do lugar, você vem aqui por trás e dá um nó. São 2 nozinhos com a mão mesmo. Nem precisava deixar tanta linha, um pouquinho menos já dava. 2 ou 3 nozinhos. E aí você corta um pouquinho do excesso. Aí voltamos aqui para a planta. Para ela não ficar solta demais, você vai escolher mais uma posição aqui, ó, para prender. Faz novamente o furo. Mesma coisa. Vem com a linha por trás, ó, tá? Deixa uma ponta, aí volta para frente, agulha, vê a posição correta da planta, volta aqui para trás. Aqui, se você quiser, você já corta um pedaço da linha, que acho que até facilita. E aí você já dá um nozinho com a linha menor. Como esse é um raminho maior, eu posso amarrar em mais um ponto, tá? Para ela ficar bem no lugar. Pode ser aqui, ó, nessa lateral. Poderia ser aqui mais para cima. São pontos estratégicos, né, para sua planta. Claro, cada planta você vai ter que observar e ver qual a melhor posição. Numa EasyCata de herbário, a gente evita usar cola, não se usa cola, né? Porque a cola pode interferir na aparência da planta, por isso que a gente costura. E por isso que a planta precisa ter um pouquinho mais de volume, senão você não vai conseguir costurar. Mas feito isso, ó, você tem a sua EasyCata afetiva pronta. Ela tem na frente uma ilustração, como eu falei, pode ser uma fotografia, pode ser um outro tipo de desenho, uma aquarela, enfim, dependendo daquilo que você gosta de fazer e faz. E aqui ainda,
Se você quiser, né, e é interessante fazer, porque no caso das desicatas dos herbários, a gente também costuma colocar amostras de outras partes da mesma planta. Então eu posso costurar uma folha, eu posso costurar uma única flor, ó, que está assim solta, também vai ficar super interessante. Eu fiz tudo isso, ó, eu coloquei folha, eu coloquei raminho, eu coloquei flor. É importante porque quando a gente faz um herbário, a gente tem que ter a amostra de todas as partes da planta. E no caso de um herbário afetivo, como é aqui, fica mais bonito. Então você vai fazer aí a sua composição. E agora eu vou dar só uma dica para vocês. Eu falei que a gente não usa cola, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer, costurar uma única folha, né? Uma folha que tem, em geral, ela tem um cabo e a folha, você não tem como costurar a parte da folha, porque senão você vai estragá-la. Então, nesse caso, para ela não ficar assim completamente solta, o que você pode fazer? Pega uma cola branca, essa cola cascoresa, cola branca que a gente usa em geral. Um pincel, não dilui a cola, deixa ela até mais grossinha para ela estar mais consistente. Aí você vem aqui, ó, e passa só um pouquinho na ponta, tá? Na extremidade da planta, né? No caso aqui é uma folha, para ela ficar firme aqui no papel, tá? Você não vai colar ela inteira, é só essa pontinha para ela não ficar caindo para frente, porque aí se você quiser colocar essa o seu herbário em pé, se você quiser expor dessa forma, ela não vai tombar para frente, tá? Essa é uma dica porque algumas plantas vão ter essa questão. E aí aqui a mesma coisa, eu fiz o carimbo, eu escrevi um texto baseado, né, inspirado nessa planta e estou fazendo o meu herbário afetivo. Todos eles vão ter esse mesmo formato, cada um com o encontro, né? Quer dizer, o que aconteceu quando eu estive em contato com essa planta. Eu achei bem interessante essa ideia, é mais uma maneira da gente guardar as nossas plantas, né, expô-las de certa forma, e é um trabalho feito em papel, que eu gosto tanto, né, eu trabalho tanto com papel, gostei da ideia de poder juntar com as flores e folhas prensadas em mais um projeto aí para vocês. Reforçando que todas as técnicas de flores prensadas e artes com flores naturais que eu faço estão num curso completo que eu tenho, é um curso gravado que você pode assistir quantas vezes quiser, e é um curso que eu estou sempre atualizando, então sempre tem conteúdos novos. O link desse curso vai estar aqui na descrição do vídeo, então se você tem curiosidade, quer saber mais, entra lá para você ver, tem um videozinho em que eu falo e mostro um pouco do que é o curso. No meu site também tem mais informações, e não se esqueçam de seguir no Instagram o meu perfil das plantas, que é o herbário_mantiqueira, tá? Que é onde eu concentro todos os trabalhos feitos com essas encantadoras plantas, né? Que a gente gosta tanto, folhas e flores. Obrigada por me acompanharem em mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês já sabem, toda semana tem um vídeo novo, então eu espero vocês na próxima semana. Não deixem de se inscrever e curtir o vídeo, tá bom? Muito obrigada e até o próximo.